Olá pessoal do Sembra, segundo ano do ensino médio, 2002, 2003, 2004, gravando essa videoaula aí para tentar aproximar mais aí o contato com vocês. Espero que esteja todo mundo bem. E vamos começar, né? Eu passei para vocês aí na semana passada uma videoaula de um professor que eu recomendo, que fala sobre o logaritmo, que é uma introdução à matéria. Mas eu vou comentar aqui também, né? Então, olha só, direto aí, o que a gente tem? A gente tem essa parte aqui, isso tudo aqui a gente chama de... Tudo isso aqui é a definição de logaritmo. O que é o logaritmo, na verdade? Primeiro, essa primeira parte aqui, a gente lê da seguinte forma. Log de b na base a é igual a x. Ou seja, o logaritmo de algum número na base de algum número é igual a x. Lembrando que o número que fica aqui em cima é o logaritmando, o númerozinho que fica pequenininho aqui um pouco mais abaixo a gente chama de base, e o resultado é o logaritmo. Isso aqui equivale, esse símbolo aqui é C somente C. Ou seja, isso aqui e isso é a mesma coisa, e vice-versa. Ou seja, basicamente é o seguinte, se você olhar aqui as letras e fizer essa comparação, o que a gente tem na verdade é o seguinte, log de b na base a igual a x é a mesma coisa que dizer que a elevado a x é igual a b. Então, o que é o logaritmo na verdade? O logaritmo, na verdade, olhando para cá, é o expoente de alguma equação que a gente precisa descobrir. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Vamos pegar esse... Deixa eu ver algum caso. Vou pegar esse caso aqui que é o mais simples. Log de 16 na base 4. Isso aqui tem que ter um resultado. Ele pede para você calcular o logaritmo. Então vamos lá. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó, pessoal. Log de 16 na base 4 é igual a x. É igual a um valor que a gente vai descobrir qual é. Log de 16 na base 4, se você voltar lá e pegar a definição de logaritmo, o que é isso aqui na verdade? Isso aqui na verdade é a mesma coisa que 4 elevado a x igual a 16. Lembra? O logaritmo é sempre o valor, o expoente que a gente quer encontrar. Agora, olhando diretamente para isso aqui, o que a gente tem? Que o 4 tem que ter algum expoente, que isso aqui vai dar 16. E a gente sabe que 4 vezes 4 é 16. Mas o que é o 4 vezes 4? É o 4 ao quadrado. Então o x a gente já descobriu. Então o x é 2. Pronto, já está resolvida a conta. Essa conta é o seguinte. O log de 16 na base 4 é igual a 2. Então está resolvido o problema. E é isso que a gente escreve aí no final. Entenderam? Vou escrever aqui no final aqui para vocês, hein? Log de 16 na base 4 é igual a 2. Esse é o resultado. Simples assim. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui que não seja tão simples quanto esse, porque vocês vão ver que tem exemplos que são um pouquinho mais, tem exercício um pouquinho mais puxado, mas tudo usando o que a gente usou desde o início do ano, que é a potenciação, né? Na verdade, o logaritmo é o inverso da potenciação. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui agora. Esse aqui da letra B. Log de 0,01 na base 10. Uma coisa que deve ter explicado lá na videoaula, que quando a base for 10, esse 10 ele pode aparecer ou não, tá, pessoal? Se aparecesse assim direto, vou escrever aqui para vocês. Log de 0,01. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Nem sempre a base aparece, e quando ela não aparece a gente sabe que é sempre o 10, tá? Nunca vai ser qualquer outra base, sempre base 10. Tá, e daí? E daí que a gente vai calcular isso agora. Log de 0,01 na base 10.
Para você resolver isso de uma maneira mais fácil, a gente não pode nunca pensar em falar o número com vírgula do jeito que a gente fala normalmente, como eu falei agora mesmo, né? Log de 0,01 na base 10. A gente fala assim, mas acaba dificultando a conta. Na verdade, esse 0,01 aqui que a gente normalmente costuma falar, na verdade a pronúncia correta desse número é 1/100. Por que 1/100? Porque esse 1 ele ocupa a segunda casa decimal, que é o centésimo. Essa primeira casa decimal é o décimo, essa aqui é o centésimo. Isso ajuda na hora de resolver. Por quê? Se a gente tem que aplicar aquela definição de logaritmo, que é o seguinte, a gente vai chamar isso aqui de x. E isso equivale a 10 elevado a x é igual a 0,01. E por que isso vai ajudar? Falando o número da forma correta, que é 1/100. Porque 1/100 lembra que número, não é 100? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/100. Só que vocês já sabem que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, concorda? 100 não é 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado? Então eu vou reescrever essa fração como 1 sobre 10 ao quadrado, certo? E aí entra aquele detalhezinho que a gente viu lá nas aulas, que isso aqui pode subir desde que o expoente fique negativo, concorda? Então, o expoente ficando negativo, a gente vai ter 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Olha lá, bases iguais, expoentes iguais. Então pronto, a gente resolveu. X é igual a menos 2, né? E aí finalmente a gente consegue responder isso. Finalmente a gente pode escrever aqui, ó, o seguinte. Log de 0,01 na base 10 ou log de 1/100 na base 10 é menos 2, tá bom? Vamos pegar mais uns exemplos aí. Esse primeiro caso aqui, ó, log de 81 na base 27. Vamos escrever ele aqui, ó. Log de 81 na base 27 é igual a x. Usando a definição de logaritmo, então isso aqui é 27 elevado a x igual a 81. Só que a gente vai cair naqueles exercícios que a gente andou fazendo antes do início da quarentena, que 27 81 não é potência de 27. Mas a gente sabe, lembra da fatoração lá, ó? Se a gente pegar aqui o 27, vou pegar o 27 não, vamos pegar o 81 já direto, que é o maior, né? Se a gente pegar aqui o 81 e fizer a fatoração dele, ó, divide por 3, dá 27. Divide por 3, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Ou seja, o 81, ele é o 3 elevado à quarta. E o 27 já está aqui embaixo, ó. O que é o 27? O 27 é o 3 ao cubo. Então a gente pode reescrever isso tudo aqui de outra forma. Vamos tentar reescrever isso aí de outra forma? Vai ficar assim, então. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ficar assim. 3 elevado ao cubo, que está elevado a x, né? Lembrando que o 3 elevado ao cubo é o nosso 27, é igual a 3 elevado à quarta, que é o nosso 81 que a gente viu aqui. Troquei tudo por 3 porque agora as bases são iguais, né? E aqui a gente tem potência da potência, então repete a base e multiplica os expoentes. Bases iguais, expoentes iguais, certo? Então a gente tem aqui no final o quê? 3x igual a 4, né? Simplesmente. Isso aí a gente fez em alguns exercícios aí durante o ano. Se vocês pegarem o caderno de vocês, vocês vão encontrar alguma coisa desse tipo. Então tudo que a gente viu teve um final, né? Tem um princípio, né? Tudo que a gente viu está sendo usado agora. 3x igual a 4, passo 3 dividindo, então x é igual a 4 terços. Essa é a resposta.
Então, se você quiser voltar lá, você pode escrever finalmente a resposta disso aí da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. A gente vai ter log de 81 na base 27 é igual a 4/3. Esse é o resultado. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí com essa videoaula. É tudo novidade pra gente, mas qualquer coisa está aí, manda mensagem, a gente vai tirando dúvida, tá bom? Um abraço.